Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai dar algumas dicas sobre como que o assunto governos militares no Brasil cai na prova da UERJ. Vamos pro vídeo? O vídeo de hoje é parte de uma série que eu pretendo colocar aqui no canal falando sobre os principais assuntos cobrados no vestibular através de mapas mentais, ensinando vocês quais são os principais tópicos desses assuntos que não podem ser desapercebidos na sua preparação. Eu tenho dado mais enfoque à questão da prova da UERJ, ou seja, os assuntos mais contemplados por essa banca, mas esses assuntos também servem para quem vai fazer FUVEST, para quem vai fazer ENEM, para quem vai fazer qualquer concurso vestibular, porque são temas quentes, temas que sempre caem na prova. Aliás, você já assistiu o primeiro vídeo dessa série, em que eu falo sobre Guerra Fria? Tá aqui o card, depois vocês voltem, cliquem no card e assistam a esse mapa mental, com certeza vai ajudá-los a se prepararem bem para esse assunto. Bom, mas o vídeo de hoje é sobre ditadura militar, que é o segundo assunto mais cobrado pelo vestibular estadual aqui do Rio de Janeiro, bem como também um assunto que costuma cair em todas as principais provas. E o que você precisa saber sobre ditadura militar no Brasil para se sair bem num concurso vestibular? O primeiro ponto é a chegada dos militares no poder. Existe um debate na nossa sociedade civil sobre como que se deu a chegada dos militares. A gente pode perceber essa chegada como um movimento de golpe militar ou se foi uma revolução, um processo de tentar salvar o país da ameaça comunista. Não importa qual a narrativa que você escolha, o que importam são os acontecimentos históricos. E dentro daquele contexto, havia sim um grande temor de parte da sociedade brasileira do Brasil se tornar um país comunista. E esse temor ele era justificado pelo contexto de Guerra Fria, mas também por uma campanha que havia sido produzida através de investimentos dos Estados Unidos aqui no país. Essa campanha ela foi representada através de alguns institutos, como o IPES e o IBAD. O IPES, que é o Instituto de Pesquisa dos Estudos Sociais, e o IBAD, que é o Instituto Brasileiro pela Ação Democrática. Esses dois institutos, criados pelos Estados Unidos e que atuavam aqui no Brasil, foram responsáveis por fazer com que parte da sociedade brasileira associasse o então governo conduzido pelo presidente João Goulart como um governo que claramente ameaçava a democracia e que fazia com que o Brasil tivesse o risco de se tornar um país socialista. Isso culminou em uma série de grandes marchas e manifestações conservadoras pelas capitais do Brasil. A principal dessas marchas acontece lá na cidade de São Paulo e é chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A partir de todo esse esforço pelos Estados Unidos e pelos grupos conservadores nacionais, se criou um cenário adequado e propício para que os militares pudessem chegar ao poder por vias não constitucionais. Daí que nós, historiadores, entendemos que se tratou de um movimento de golpe. Um golpe não apenas conduzido pelos militares, mas também pela elite política nacional daquele momento. Inclusive, o Congresso Nacional declara vaga a cadeira de presidente da República, mesmo com o presidente da República estando em território brasileiro, o que já mostra que havia ali claramente uma tendência, uma ideia golpista por trás desse processo. E a construção do governo dos militares se deu sem amparo legal, sem nenhum tipo de respaldo constitucional naquele instante. De qualquer forma, é interessante pensarmos que essa chegada dos militares ao poder representa ali a vontade, o interesse de uma parcela da sociedade nacional. E a outra parcela? A outra parcela atendia ali às necessidades, ou melhor, defendia o projeto que estava em vigor pelo governo do João Goulart. João Goulart, que era um presidente de caráter nacionalista e muito alinhado à política de Getúlio Vargas. Aliás, dentro do PTB, o partido fundado por Vargas, ele era tido como o grande sucessor, o próximo presidente a seguir o projeto varguista quando chegasse ao poder. E aí uma das principais estratégias de João Goulart como presidente da República foi se ancorar, foi se aproximar dos movimentos trabalhistas. Isso fica bem evidente numa série de discursos que ele realizou pelas principais capitais nacionais, tendo o seu principal, o mais célebre discurso acontecido aqui na cidade do Rio de Janeiro. É chamado de Comício da Central, onde ele anuncia uma série de reformas chamadas de reformas de base, que envolveriam, por exemplo, reforma agrária, reforma política, reforma bancária, reforma educacional, reforma urbana, reforma fiscal.
Essas reformas foram interpretadas como um movimento, uma guinada do Brasil à esquerda, naquela época de Guerra Fria, e isso gerou bastante tormento para a elite conservadora, bem como pelas camadas médias, as classes médias da população. E aí isso resultou na deposição do presidente João Goulart e na instalação do governo dos militares sob a égide do general Humberto Castelo Branco. Então, primeiro ponto importante para que nós nos preparemos bem para o concurso, seja ele qual for, a da UERJ, a Enem, qualquer vestibular, é entendermos que a chegada dos militares é possível, é tornada possível por conta dessa campanha, que associou a imagem de João Goulart a uma ameaça comunista e que fez com que projetos nacionalistas e reformistas fossem interpretados equivocadamente como projetos comunistas. Isso culminou ali na deposição do presidente e na instalação do governo dos militares. O segundo ponto importante que a gente precisa chamar atenção para se preparar bem, para entendermos questões e resolvermos questões sobre ditadura militar, tem a ver com os atos institucionais. A UERJ, o Enem, os principais vestibulares gostam muito de trazer os principais atos institucionais na prova. E são eles o AI-1, o AI-2, o AI-3, o AI-4 e o AI-5. Esses 5 atos institucionais precisam estar nas suas cabeças, precisam estar bem claros aí na sua preparação. O AI-1, ele serviu para instalar no Brasil a perseguição, a cassação e a deposição de políticos que fossem opositores ao governo dos militares, assim como também suspendeu as eleições diretas para presidente da República, tornando essas eleições agora indiretas, escolhidas por uma cúpula composta pelos oficiais das Forças Armadas Brasileiras, que elegerão entre si quem seria o próximo presidente da República Nacional. O AI-2 pôs fim ao pluripartidarismo no Brasil e instalou o bipartidarismo. Então agora nós temos apenas 2 partidos, o ARENA, a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, sendo o ARENA o partido de situação, ou seja, de apoio ao governo dos militares, e o MDB seria o partido que reuniria, que aglutinaria as oposições. Mas eram oposições moderadas, que não tinham muito espaço para poder atuar politicamente, menos ainda democraticamente. O ato institucional número 3 foi aquele que pôs fim às eleições para os executivos estaduais, então não elegeremos mais os governadores dos estados brasileiros, e para algumas prefeituras das cidades com maior densidade demográfica e as cidades de fronteira, de modo aos militares conseguirem controlar toda a espinha dorsal do Poder Executivo Nacional. O AI-4 significa o fechamento do Congresso Nacional e a instalação da Constituição de 1967, uma Constituição elaborada e proposta pela alta cúpula do Exército, dos militares, em especial o Exército. E, finalmente, o AI-5, que dentre os atos institucionais é aquele mais abordado. Por quê? Porque a partir dos recursos e das prerrogativas que o AI-5 garante, nós temos toda a instalação e a efetivação de um aparelho repressor da ditadura militar. A repressão na ditadura não acontece a partir do AI-5, ela já acontecia nos anos anteriores. Mas com o AI-5 tudo isso se tornou ainda mais consolidado. Por quê? Porque o ato institucional número 5 decreta o fim do direito ao habeas corpus, o fim do direito ao habeas data, a institucionalização da censura, a institucionalização da prática da tortura em relação a criminosos políticos sob o discurso e a narrativa da segurança nacional, e caso houvesse, em meio a essas sessões de tortura, o falecimento da pessoa que estava sendo averiguada, não poderia incorrer nenhum tipo de culpa em relação àquele que era o seu torturador. Então, à medida que o AI-5 foi instalado, nós tivemos todo um aparelhamento para que as condições de repressão da ditadura militar pudessem ser efetivadas. É bem interessante também sabermos o contexto da instalação do AI-5. O AI-5 foi criado no ano de 1968, um ano que historicamente é muito importante em virtude das várias manifestações que aconteceram em várias capitais do mundo. Aqui no Brasil não foi diferente. Foi o ano da Marcha dos 100 mil, a passeata dos 100 mil contra a ditadura. Passeata essa mobilizada pela União Nacional dos Estudantes em virtude do assassinato de um estudante secundarista chamado Edson Luiz pelas forças do Exército Nacional.
À medida que ele foi assassinado, a comoção que despertou ali na cidade do Rio de Janeiro fez com que essa grande manifestação acontecesse. E essa grande manifestação foi a chave para que os militares percebessem a necessidade de recrudescer o seu regime, de instalar recursos para que pudessem aparelhar uma máquina de repressão mais bem eficaz, mais bem azeitada. Aliás, isso nos leva a outra abordagem que a prova costuma fazer sobre a ditadura militar no Brasil, que são os movimentos de resistência à ditadura. Então ela fala sobre a chegada dos militares no poder, sobre os atos institucionais como as ferramentas para que eles pudessem permanecer no poder e também sobre como que a sociedade civil se articulou para resistir ao governo dos militares. E aí você pode perceber diferentes movimentos que aconteceram nessa época. Podemos falar sobre a luta armada, e aí a luta armada nós podemos dividir em guerrilhas urbanas e guerrilhas rurais. Podemos falar também sobre a frente cultural de resistência, e aí podemos mencionar o movimento da Tropicália, que é bastante representativo no Brasil dos anos 60, mas em especial dos anos 70, e também os grandes festivais de canção, os festivais de música, que traziam ali um espaço para que compositores como Chico Buarque, como Geraldo Vandré, como Gilberto Gil, como Caetano Veloso pudessem trazer ali as suas críticas e denúncias ao governo dos militares. Muitos alunos se perguntam, mas Tarek, naquela época não havia censura? Mesmo antes do AI-5 já havia censura. Depois do AI-5, então, ela havia sido institucionalizada. E é por isso que esses compositores precisavam ser muito cautelosos, muito cuidadosos na elaboração das suas letras, fazendo com que essas letras trouxessem críticas que eram veladas, não eram críticas escrachadas ao governo dos militares. Mas várias canções, como por exemplo Meu Caro Amigo, como por exemplo Cálice, como por exemplo Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, são canções que são percebidas como canções anti-ditadura, contra o governo dos militares que estava no poder já há bastante tempo. E finalmente, como que a prova também cobra a ditadura militar para além das resistências. Aliás, ficou faltando aqui falar sobre a resistência política, né? A gente falou sobre a luta armada, sobre a resistência cultural, a resistência política. Lideranças políticas emergiram durante os anos 60 e 70 para antagonizar o governo dos militares. Foi criada uma frente ampla, inclusive, contando com representantes como JK, como o próprio João Goulart e como o jornalista Carlos Lacerda. Figuras que aparentemente não tinham muitos pontos em comum, principalmente Carlos Lacerda em comparação a João Goulart. Lembre-se que Lacerda ele era o principal opositor ao governo de Vargas, mas se tratando da ditadura militar, um governo que reprimia, que instalou ali naquela época um sistema de transformação do país, tirando ali os espaços das liberdades individuais, das práticas democráticas, Lacerda passou a se tornar um crítico desse modelo. Bem como JK e João Goulart, que começam a denunciar as práticas dos militares. Essa frente ampla não foi tão bem sucedida, porque um a um esses líderes políticos começaram a infelizmente falecer, cada um pelo seu próprio motivo. O Carlos Lacerda, o João Goulart e o JK não tiveram mais condições de se movimentar contra a ditadura, o que acontecia infelizmente com certa regularidade naquela época. E aí, finalmente, o último tópico que a prova costuma cobrar, não menos importante do que os outros três que nós mencionamos, tem a ver com os planos econômicos do governo dos militares. Aí há um destaque especial para o plano conhecido como milagre econômico da ditadura. Afinal de contas, o milagre se sustentou numa política de crescimento bastante agressivo do produto interno bruto, um crescimento com média de 10% por ano, bem como também o controle da inflação, o aumento da dívida, porque muito desse crescimento era custeado com empréstimos internacionais para que pudessem ser feitas as grandes obras públicas que caracterizaram o governo dos militares aqui no Brasil, e também o aumento da concentração de renda, ou, falando de uma maneira um tanto quanto menos sofisticada, o aumento das desigualdades, já que durante todos os planos econômicos dos militares, o arroxo salarial foi uma característica, ou seja, não havia o reajuste dos salários de acordo com a variação do valor da moeda, aquilo que nós conhecemos como inflação. A inflação não era um elemento indexador para o reajuste salarial, e essa foi uma das estratégias que os militares usaram para conseguir conter o avanço da inflação. Então, pensando nesses 4 pontos,
Agora nós estamos bem preparados, com bastante recurso, bastante conteúdo para podermos estudar e fazer uma excelente prova da UERJ, bem como também outros vestibulares que vocês porventura estejam se preparando. Se gostaram desse vídeo, se ficaram com alguma dúvida em relação a esse tema, ou se gostariam que eu gravasse outro vídeo sobre outro assunto, trazendo também um mapa mental com orientações e dicas de estudo, não deixem de fazer o seu comentário aqui embaixo. Isso nos ajuda bastante para entendermos se vocês gostam de vídeos como esse e também para que possamos produzir os nossos próximos roteiros dos vídeos a serem gravados. Valeu, pessoal! Então, por hoje é só. Um beijo grande. Até a próxima aula. Tchau, tchau!